Eu sempre gosto de fazer uma geral, né, do que a gente já viu para a gente ir relembrando, porque é natural, a gente vai passando as semanas, a gente vai esquecendo o que a gente já viu, então é bom assim, a gente sempre dar uma relembrada. E até porque, como a gente está estudando um livro, é legal a gente ter a continuidade, né? A gente vê o que a gente estava falando e o que a gente vai falar daqui para frente. Quando a gente olha o livro de Timóteo, no primeiro capítulo, Paulo ali está apresentando para Timóteo qual que é o plano dele, o que Timóteo tem que fazer. Fala que Timóteo tem que ir lá para Éfeso para cuidar dos falsos mestres, e aí incentiva um pouco esse trabalho de Timóteo através do próprio exemplo dele, do exemplo de Paulo. Aí no capítulo 2 de 1 Timóteo, ele fala um pouco sobre o plano de salvação de Deus. E nesse plano de salvação, ali Paulo mostra para Timóteo que Deus, na verdade, quer salvar quais homens? Vocês lembram? Qual é o plano de Deus? Que homens que Deus quer salvar? Logo no primeiro versículo fala que quer salvar todos. Que o plano de Deus é que sejam todos os homens salvos. Inclusive ele incentiva que a gente ore para que todos os homens sejam salvos. E aí depois nos próximos capítulos ele está mostrando como é que vai ser cumprido esse plano, qual é a melhor forma para a gente cumprir esse plano. Aí ele está mostrando como Timóteo deve organizar a igreja, como deve ser organizado para a gente conseguir atingir todos esses homens. Então ali no capítulo 3 ele vai falar sobre pessoas que vão ser escaladas para cuidar, que vão ser os bispos e os diáconos, que vão ser escalados ali para cuidar da igreja. E justamente cuidar da igreja para deixar com que os evangelistas, que ele vai falar ali no capítulo 4, que são as pessoas que vão levar a palavra, para que eles possam ter liberdade para levar a palavra sem ficar tão preocupados e focados com os problemas da igreja. Então é uma forma de atingir esse plano de salvação. Aí Paulo está mostrando para Timóteo como organizar a congregação. Então, a congregação bem organizada, né, com os evangelistas pregando lá, da forma como Paulo ensina, com bastante propriedade, até ele mostra como Timóteo deve pregar, como que a palavra dele vai ser forte, porque lembra, Timóteo era jovem, aí Paulo fica mostrando para ele como é que você tem que pregar para as pessoas te ouvirem. Mostra que ele tem que ser exemplo, enfim, no procedimento, na palavra, coisas que a gente viu na última aula. Então, com bons evangelistas e com bons líderes, qual que é a consequência? As congregações vão crescer, certo? Vão ser convertidas novas pessoas. Então, com a congregação crescendo, aí Paulo já está pensando ali na frente. O que Paulo pensa? Com as congregações crescendo, mais pessoas junto, o que aparecem? Problemas, certo? A gente sabe que qualquer relacionamento que a gente tem, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, em qualquer lugar, no trabalho, na escola, quando a gente junta muitas pessoas, aparecem problemas. E agora, nesse capítulo 5, Paulo vai dar alguns conselhos sobre alguns problemas que eles sabem que são comuns quando as pessoas se juntam e problemas que eles já tinham visto na igreja. Então aqui Paulo está aconselhando Timóteo como evitar esses problemas, né? Como lidar com essas situações. Então tem alguns conselhos que a gente vai ver dentro desse capítulo 5. Até para mostrar um pouco disso, vamos abrir primeiro em Atos capítulo 2. Muitas pessoas aceitaram e foram batizadas. Então no versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então de uma hora para outra, tinham 3.000 pessoas ali que começaram a conviver e buscar a palavra. E o começo foi muito bom. Até a gente olha no versículo 46 e 47 ali, ó, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então a gente percebe um crescimento muito bom, as pessoas iam se achegando e sendo acrescentadas, né, a essa família que é a igreja. Mas com o tempo foi passando e uma outra situação de conflito aconteceu, né? Se a gente olha em Atos 6, um pouco mais para frente, no primeiro versículo, vai falar: daqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se que os judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Ou seja, aqui a gente já percebe que começam a surgir alguns probleminhas justamente por causa da convivência. Tinha uma situação ali de viúvas, que a gente inclusive vai falar nesse capítulo de Timóteo. Então, aí aqui a gente percebe para frente que
eles instituem uma pessoa para cuidar especificamente das viúvas, justamente para eles não perderem o foco do evangelho. E aqui é que surge os diáconos, enfim. Mas aqui é mais para ilustrar, porque Paulo já sabia que tinham acontecido essas coisas lá no passado. Então aqui ele já avisa Timóteo, fala: Timóteo, provavelmente vão acontecer essas coisas, então eu vou dar alguns conselhos para você, como você deve lidar com essas situações e como você deve orientar as pessoas quando acontecer esse tipo de coisa. Então vamos voltar lá para 1 Timóteo. Só para dar uma visão geral de quais são os conselhos, nesses primeiros 2 versículos, Paulo vai estar falando um pouco sobre o relacionamento entre pessoas de faixa etária diferente, os mais jovens com os mais idosos com os mais jovens. Ele dá conselho de como as pessoas devem se relacionar. Depois do 3 até o 16 ele vai falar justamente das viúvas, que a gente acabou de ver, que era um problema que eles tinham comum daquela época. E a gente tem um trecho grande falando sobre uma atenção especial para as viúvas. Depois dali para frente está falando do relacionamento entre os membros e os presbíteros, né, e os bispos. E depois, no comecinho do capítulo 6, ele vai falar um pouco sobre o relacionamento entre os servos e senhores, de acordo com os princípios cristãos. A gente não vai ver todos esses pontos, vamos focar principalmente nesses 2 primeiros trechos. Então, primeiro versículo 1 e 2. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs com toda a pureza. Quando a gente olha esse versículo, falando que a gente não tem que repreender asperamente o homem idoso, uma coisa que vem à minha cabeça, não sei se é uma impressão minha, mas parece que mais e mais a juventude tem perdido um pouco do respeito com as pessoas idosas. Quando eu olho na época dos meus pais, ou talvez dos meus avós, o tratamento com os idosos era totalmente diferente do que é hoje, certo? Não sei se é uma impressão que só eu tenho, e eu percebo que isso vai se perdendo com o passar do tempo. Esse respeito, até a forma de se dirigir às pessoas mais velhas, hoje é totalmente mais informal do que era antes. A gente tinha uma formalidade, né? E é engraçado que desde a época lá de Paulo e de Timóteo, as pessoas já tinham problemas de falar de maneira errada com as pessoas idosas. E quando a gente está pensando aqui de não repreender asperamente o homem idoso, significa que o homem idoso não faz coisa errada? O homem idoso faz coisa errada? Não? Faz, a gente sabe que faz, né? E parece que a partir de uma determinada idade, quanto mais idoso vai ficando, parece que mais ele vai voltando a ser criança, né? Ele vai fazendo mais coisas erradas. A gente chega numa determinada idade que começa a fazer mais coisas erradas ainda. Mas aqui o que Paulo está dizendo? Mesmo esse homem idoso fazendo coisas erradas, e coisas que às vezes parecem tão simples para você, tome cuidado na hora de repreender ele. Repreenda como se ele fosse seu pai. E aqui, o que eu entendo que ele está dizendo? Como fosse seu pai, é com amor, com cuidado, com carinho, da mesma forma como você teria esse carinho e esse cuidado com o seu pai. Então essa é a ideia que ele está trazendo aqui, tá? Não repreenda asperamente, mas sim com amor. E aí na sequência ele fala: trate os jovens como a irmãos. Eu não sei quem tem irmão aqui, mas como que geralmente os irmãos resolvem os problemas? É tranquilo, né? Numa conversa, geralmente é briga, né? Geralmente chega até às vezes a resolver na pancada, né? Quando os irmãos são mais ou menos da mesma idade. Mas não é essa a ideia que a gente tem aqui também, tá? Não é que a gente tem que resolver as coisas como se fosse irmão, porque a gente sabe que essa briga de irmão é uma briga de amor até, né? Quando a gente briga com o nosso irmão, a gente pode brigar com ele, mas se a gente vê alguém brigando com o nosso irmão, se está na escola, por exemplo, alguém vai bater no seu irmão, o que você faz? Sai correndo para defender, né? A gente não quer que o nosso irmão apanhe. A gente ama o nosso irmão. Então essa briga de irmão é uma briga diferente. Então a ideia aqui, novamente, que a gente trate os jovens como se fossem nossos irmãos, e aqui quando fala jovens, talvez pensando até em pessoas mais novas, né? Trate as pessoas como se fosse o seu irmão, uma pessoa que você tem cuidado, uma pessoa que você quer bem. Então aqui, novamente, para ser tratado com amor. E da mesma forma com as mulheres. Aqui fala, novamente, para tratar as mulheres idosas como se fossem mães. E aqui, novamente, pensando que as mulheres idosas também erram, né? Como os idosos erram. E uma coisa que também, não sei se é impressão minha, eu percebo que às vezes as mulheres idosas acabam dando um pouco mais de trabalho do que os homens idosos. Por quê? Os homens idosos, quando vão ficando mais velhos,
o corpo vai ficando mais debilitado, a cabeça talvez, e a energia do homem também vai diminuindo, o homem vai ficando mais quieto. A mulher idosa parece que não sei se é uma impressão minha, mas o corpo vai ficando mais debilitado, a cabeça às vezes vai ficando mais debilitada, mas a energia dela é a mesma de quando ela tinha 18 anos. Então ela quer fazer tudo e às vezes ela nem pode fazer tudo. Percebo isso falando da minha avó, falando um pouco da minha sogra também, que tem muita energia, está sempre querendo fazer as coisas. Tanto que ela, esses dias atrás ela caiu, né? Ela está meio debilitada, toda imobilizada. Se a gente descuida um pouco, às vezes ela está em cima da escada com 2 sacos de cimento, que ela tem muita energia, mas ela não pode fazer as coisas e quer fazer. Então, novamente, idosas também, a gente tem que repreender, a gente tem que cuidar, mas sem ser áspero, né? A gente tem que cuidar como se fossem nossas mães, tá? E também as moças como se fossem nossas irmãs. Então a ideia aqui, temos que tratar todos, temos que repreender, mas com carinho, com amor, como se fossem pessoas da nossa família, tá? Essa é a ideia que o Paulo está colocando aqui para Timóteo. E aqui o último ponto está falando que tudo deve ser feito com pureza. Eu acho que às vezes, quando a gente está tentando ajudar alguém, independente da idade, né, sendo mais velho, sendo mais novo, muitas vezes a gente pode se colocar em alguma situação que pode levar a gente a errar. A gente sabe que a pessoa está numa situação mais fragilizada, a gente pode se aproveitar dessa situação, ou a gente pode ser tentado a errar, ou talvez orientar para alguma coisa errada, a gente tem que tomar esse cuidado. Ou muitas vezes a gente percebe que a gente tem uma informação privilegiada, a pessoa está passando com uma dificuldade, ela te conta alguma coisa e você acaba fazendo fofoca sobre isso, acaba contando para outras pessoas. Então sempre que a gente for ajudar, a gente for orientar alguma pessoa, tem que ser feito com pureza, tem que ser feito com cuidado. Então a ideia da pureza aqui é que tomem cuidado quando você for ajudar alguma pessoa, porque você pode se colocar numa situação que você vai ser tentado. Então sempre faça essa ajuda, sempre use de pureza quando você estiver ajudando outras pessoas, tá? Tem até um versículo, pensando nessa questão da pureza, em Gálatas 6, no capítulo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, se você está surpreendendo alguém com pecado e você precisa orientar essa pessoa, cuidado para você também não ser tentado nessa situação, tá? Então aqui é uma orientação de Paulo que, mesmo nessa situação que você já é uma pessoa espiritual, muitas vezes você chega ali perto do pecado, você sabe que a pessoa está numa situação fragilizada, você tem que tomar cuidado para você também não ser tentado e você ser atraído por esse pecado dessa pessoa. Então aqui é uma orientação de Paulo. Quando a gente fala aqui também de pureza, a gente pode lembrar do capítulo anterior, no capítulo 4, onde Paulo estava orientando Timóteo, falando que ele deveria ser exemplo em algumas coisas. E uma das coisas que ele tinha que ser exemplo é justamente na pureza. Vocês conseguem lembrar de cabeça aonde que ele tinha que ser exemplo? É um versículo bem conhecido, versículo 12, ele fala que ninguém deve desprezar Timóteo por ele ser jovem, né? Não desprezar ele na juventude, mas que ele deve ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na pureza e tem mais um. Na fé, ótimo, muito bom. Então ele tinha que ser exemplo nessas coisas e aqui novamente a gente está vendo por que ele tinha que ser exemplo na pureza. A gente tem mais uma aplicação aqui da pureza, tá? A partir do versículo 3. Agora a gente vai entrar no trecho que fala das viúvas. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Nesse primeiro versículo, Paulo está falando que devemos tratar adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Vamos tentar olhar naquela época, nas viúvas daquela época. Quem será que são as viúvas realmente necessitadas que Paulo menciona aqui? O que acontece naquela época? As mulheres tinham muito mais dificuldade, ou praticamente não tinham possibilidade de trabalhar. Quem trazia todos os proventos para casa, quem colocava o dinheiro em casa era o homem, certo? Então, o que acontecia quando o homem morria? A mulher não tinha mais como gerar esse dinheiro. Naquela época tinha INSS, tinha Previdência, também não. Então ela não tinha uma renda, ela não tinha nada.
Não tinha como trazer dinheiro para casa, não tinha homem e muitas vezes não tinha filhos. Essas pessoas que não tinham filhos, ela não tinha como se sustentar. Muitas mulheres acabavam morrendo porque não tinham como comer e não tinham como trazer esse dinheiro para casa. E esse era um grande problema que a igreja daquela época enfrentava. Por isso que a gente vê tantos tratamentos com viúvas. Inclusive aqui uma atenção especial para isso, porque a igreja ajudava essas pessoas. E o que Paulo está tentando trazer nesse trecho? Está mostrando que a gente deve cuidar dessas viúvas, dessas pessoas necessitadas, mas que se a viúva tem familiares, quem deve cuidar dessa família? A família, certo? Essas viúvas não devem ficar tentando se aproveitar da situação da igreja, sendo que ela tem família para cuidar dela. A ideia de Paulo aqui, a gente vai ver nos próximos versículos, mas é que Paulo está querendo mostrar que a igreja não deve ser sobrecarregada com essas viúvas se elas têm outras fontes de como gerar essa renda, como ela se provê. Vamos dar sequência, versículo 5. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Então aqui nesse trecho a gente percebe que Paulo também dá conselho para as viúvas. Ele está falando, se você é uma viúva que está nessa situação, aonde que você tem que buscar amparo? Põe a sua esperança em Deus. E o que você tem que fazer? Persiste dia e noite em orações e súplicas. Pede para Deus cuidar de você, que você vai ser cuidado. Então aqui Paulo está dando orientações diretamente para as viúvas, como elas deveriam proceder. Mas ele está falando que se a viúva não está nem aí para as coisas de Deus e quer viver nos prazeres, mesmo nessa situação que ela está, se ela ainda está preocupada com os prazeres desse mundo, se ela quer só buscar ajuda para comer e se sustentar e não está nem um pouco preocupada com a igreja, mesmo que ela esteja vivendo ali aquele período, ela está condenada, ela está morta. Então aqui a gente tem o conselho de Paulo para isso. E ele está fazendo essas coisas, né? Está falando que Timóteo deve ordenar essas coisas para que, inclusive, essas viúvas também sejam irrepreensíveis, tá? Então, mesmo as viúvas, elas não poderiam viver de qualquer maneira. Essas viúvas iam ser ali ajudadas pela congregação, mas elas não poderiam viver de qualquer forma. Elas deveriam botar a sua esperança em Deus e persistir dia e noite em orações. Dando sequência no versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então aqui um versículo até um pouco mais pesado, né, falando que a gente deve cuidar dos nossos parentes, daqueles que são a nossa própria família. Será que a gente tem pessoas necessitadas na nossa família? Aqui, no caso, a gente está falando de viúvas, porque viúva eram as pessoas que tinham maiores dificuldades naquela época. A gente sabe que hoje as mulheres já podem trabalhar um pouco mais, a gente tem previdências e coisas do tipo. Então, trazendo isso para os dias de hoje, eu entendo que não estamos falando só de viúvas. Eu entendo que a gente está falando de pessoas necessitadas de uma forma geral. E dentro da nossa família, a gente muitas vezes tem pessoas necessitadas. Será que a gente cuida dessas pessoas quando a gente tem a oportunidade de cuidar dessas pessoas? Então, aqui Paulo está apelando, né, está falando que a gente deve cuidar dos nossos parentes. Se a gente está negando a fé, se a gente está ignorando essas pessoas, a gente é pior do que uma pessoa que não acredita no Senhor, certo? E é interessante, uma coisa que eu sempre penso quando eu olho a Bíblia, muitas vezes as pessoas acham que a igreja, a Bíblia são só instruções para como a gente tem que viver na eternidade, depois que a gente morre. E, na verdade, a gente olha a Bíblia e percebe que ele é um manual para a nossa vida, inclusive para como a gente tem uma boa vida aqui nessa terra também. Quando a gente está cuidando das pessoas mais velhas, cuidando dos nossos pais, quem está olhando isso dentro da nossa família? Os nossos próprios filhos, certo? Se a gente dá esse exemplo, se a gente está cuidando dos nossos familiares, o que vai acontecer quando for a nossa vez, quando a gente estiver mais velho? Nossos filhos vão ter aprendido com a gente e provavelmente eles vão cuidar da gente também. Pessoas que não cuidam dos pais, os filhos estão vendo os avós sendo maltratados. Quando chegar a nossa vez, o que vai acontecer? A gente também vai ser maltratado e vai ser abandonado. Então, é uma instrução simples que muitas vezes a gente não enxerga, mas a gente tem um manual aqui na nossa mão de como a gente tem que viver corretamente e isso vai fazer que a nossa vida seja muito melhor. Então aqui são instruções simples que a gente deve cuidar das pessoas necessitadas porque em algum momento a gente vai chegar lá. E se a gente fizer da maneira correta, a chance da gente ser bem cuidado lá na frente é muito maior. Tá? Então vamos ver a partir do versículo 9.
Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem casar-se. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Então aqui um trecho onde Paulo está mostrando para Timóteo, não sai ajudando todo mundo. Você é uma pessoa boa, você quer ajudar todo mundo, mas tenha cuidado nas suas ajudas, porque você pode, é aquilo que a gente estava falando, você pode estar tentando ajudar, mas muitas vezes você está atrapalhando. Aqui ele coloca a questão ele coloca uma idade, né, de 60 anos, fala por que isso? Por que essa idade de 60 anos? Porque se a viúva ela é mais jovem, ela pode casar novamente. Se a viúva é mais jovem, começa a ser ajudada pela igreja e está ali dedicada à oração e coisas do tipo, pode ser que em algum momento ela resolva se casar de novo, então aí pode gerar a situação dela estar casada e continuar sendo ajudada, enfim. Paulo está falando, se você é mais jovem, não busque ajuda na igreja. Tente casar novamente, tenha filhos para esses filhos te sustentarem, para que a igreja não seja sobrecarregada. Se a viúva ela é mais jovem, ela tem ainda como se manter, ela tem como se prover buscando um novo casamento. Quando a viúva já é mais velha, ela não vai conseguir esse novo casamento. Nesse caso, ela não tem filhos, ela é realmente necessitada. Nesse caso, ela deve ser ajudada. Uma outra coisa que ele coloca aqui, que quando a viúva ela é mais jovem e ela está sendo ajudada, ela vai ficar muito tempo sendo ajudada. Nesse tempo, ela vai ficar ociosa. É aquilo que a gente falou. A gente está criando uma situação que ela vai ficar ali, não precisa trabalhar, não tem marido, ela não tem nada para fazer, ela só vai ficar recebendo dinheiro. O que ela vai fazer? Quando a gente está ocioso, quando a gente dá espaço para o diabo na nossa cabeça, ele vem e ocupa. Então ela vai fazer fofoca, ela vai ficar de casa em casa. Então ela vai ficar numa situação ruim que vai gerar a própria condenação dela. Então aqui, Paulo está orientando que Timóteo tem que ajudar, mas tem que ajudar para fazer o bem. Se ele não ajudar da forma correta, ele vai ajudar para fazer o mal para algumas viúvas. Então tem algumas orientações aqui. Gálatas 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, ou os domésticos da fé, como você falou. Mas aí quando a gente lê esses dois versículos, aqui em Gálatas ele está falando que a gente deve fazer o bem a todos. E aqui em Timóteo a gente tem que ajudar algumas viúvas. Como que a gente equilibra isso, né? Como que... foi Paulo que escreveu as duas. Como que Paulo escreve de um jeito em uma e do jeito em outra? Como que a gente equilibra? Lá em Gálatas, como é que ele está falando? Fala que tem que ajudar ou tem que fazer o bem, certo? Então, na verdade, está falando, a gente tem que fazer o bem para todos. Aí, quando a gente volta para Timóteo, a gente está fazendo o bem quando a gente está ajudando uma pessoa que não precisa? Não, certo? Então, o que em Timóteo está sendo mostrado? Nem sempre as ajudas fazem o bem. Em Gálatas, está mostrando que a gente tem que fazer o bem para todo mundo. Então, se a gente encontra uma pessoa que está necessitada, que ela tem menos de 60 anos, que ela está numa situação diferente do que está descrito aqui, mas você sabe que você está fazendo bem ajudando ela, você tem que ajudar? Ou se chega uma pessoa de 59 anos e precisar de ajuda porque está passando fome, a gente tem que falar que ela volta ano que vem? A gente, como cristão, a gente tem que sempre fazer o bem e ajudar todos, especialmente os da família da fé. Nesse caso de Timóteo, a gente sabe que é uma situação muito específica que acontecia muito naquela época, inclusive tinha uma lista de viúvas. A gente não tem uma lista de viúvas na nossa congregação hoje, tá? Então eram situações muito específicas que tinham regras muito claras. Mas qual que é a mensagem que a gente tem que tirar desse texto? Primeira delas, a gente tem que ajudar os nossos familiares. Se a gente tem necessitados da nossa família, a gente tem que ajudar esses necessitados e não deixar esses familiares
à mercê, precisando de ajuda de igreja, enfim, a gente não precisa sobrecarregar a igreja, sendo que a gente pode ajudar esses familiares. A ideia, quando a gente lê os dois versículos, parece que eles são controversos, mas na verdade eles não são controversos. A gente tem de um lado falando que a gente precisa fazer o bem, e aqui a gente está numa outra situação falando que a gente tem que ajudar financeiramente algumas pessoas, que é diferente de fazer o bem, mas que ele está mostrando que muitas vezes a gente está ajudando financeiramente e fazendo o mal. Então, o que a gente tem que tirar dessas lições e desses dois versículos? A gente tem que sempre fazer o bem, independente da situação. Tem que fazer o bem para todos. E, em alguns momentos, a gente tem que tomar cuidado que ajudar nem sempre é fazer o bem. A gente tem que, ou melhor, ajudar financeiramente nem sempre é fazer o bem. A gente tem que ajudar e muitas vezes é ajudar de uma forma diferente. É orientar ou falar para a pessoa buscar os familiares. Então aqui, nesse momento, Paulo está orientando a Timóteo que tome cuidado para não sair ajudando todo mundo, que ele pode estar causando mal. Inclusive ele fala aqui que pode estar causando a condenação de algumas pessoas por estar tornando as pessoas ociosas, está fazendo as pessoas fofocarem, enfim. Elas vão entrar numa situação que vai ser ruim para elas. Paulo está falando para Timóteo, organize da melhor maneira a congregação, porque você vai estar ajudando de uma melhor maneira essas viúvas e você também não vai estar sobrecarregando a congregação, que era uma preocupação importante de Paulo. A gente sabe que a ideia de Timóteo era justamente cuidar da congregação lá de Éfeso, então essas orientações são para cuidar da congregação. Tome cuidado, porque se você fizer da maneira errada, você vai sobrecarregar a congregação. Então é isso que Paulo não queria nesse momento.